Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Mais uma classe, mais uma lição e um trimestre fantástico. Livro do Êxodo. Quanta coisa a gente está aprendendo e hoje nós temos aqui um tema fantástico que vai ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas que a gente tem de algumas palavras lá no livro de Êxodo que dá a entender algumas coisas que a gente fica, mas será que Deus tem capacidade de fazer isso? Será que Deus fez isso? Então, hoje aqui, nossos professores vão ajudar a gente a entender melhor essa lição, para que a gente possa, na compreensão de Êxodo, também entender outras partes da Bíblia que usam os mesmos termos. É muito bom ter você conosco aqui na nossa classe da Escola Sabatina. Melhor ainda se você der o seu like, compartilhar com os seus amigos, falar do que nós aprendemos aqui e juntos sempre comungarmos com esse Deus maravilhoso que me ama você e ama cada um de nós. Daí, meninos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, né? Muito bom estar aqui com vocês novamente. Nós ficamos felizes, Rafael. E hoje eu tenho a dupla famosa aqui. E você, Chesterson? Graças a Deus, bem demais, viu? Muito feliz de estar aqui também, participando mais uma vez, né, com cada um dos nossos ouvintes aí, queridos que estão sempre acompanhando aí a lição da Escola Sabatina. Que Deus nos abençoe. São dois professores que você pode vir aqui ver pessoalmente na igreja, tá? Tá convidado, tá bom? O Kevin vai colocar ali o nosso zap. Se você precisar da lição, avisa a gente. Se precisar de uma oração, avisa a gente. Se você estiver vindo para cá, nós estamos sabendo de um amigo nosso que está vindo lá de longe, já entrou em contato com a gente pelo zap, pedindo informação e a gente está cedendo informação. Se você quiser vir para cá conhecer, não sabe o endereço, a gente passa o endereço por esse WhatsApp. Fique à vontade. Você sempre será bem-vindo e nós sempre vamos receber você aqui também no nosso WhatsApp. Fechado? Que Deus abençoe você. Meu grande amigo, é o seguinte, agora é aquele momento especial que os nossos amigos esperam da nossa oração. Então, aqui tem o Kevin. Kevin, você está bom, Kevin? E o joia? Então, Kevin, está eu aqui, o Chesterson e você aí também que está nos ouvindo. Nesse momento é um momento de oração, enquanto o Rafael ora, por favor, coloque o seu pedido nas mãos de Deus e Deus vai atender e nós vamos estar aqui intercedendo juntamente contigo. Você ora para a gente, meu amigo? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez poder abrir tua palavra, aprender mais um pouquinho da tua vontade para a nossa vida. Amém. Que o Espírito Santo esteja trabalhando aqui conosco e também com todos os ouvintes que vai ouvir a tua palavra e que o Espírito Santo continue trabalhando também na vida deles, para que um dia, Pai, possamos estar todos nós juntos, unidos, morando no céu, com o Senhor. Amém. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém, Amém. amém. As pragas. Você que está aí, olha, praga. Quem planta arroz, planta feijão, planta café, detesta a tal Das pragas. E aqui nós vamos ver um negócio terrível que aconteceu no Egito, por uma questão de não ouvir a voz de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas das coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós que provocamos. Hoje nós vamos aprender melhor isso. Tem um verso nosso aqui, você que tem a tua Bíblia, teu iPhone, teu computador, abra aí em Êxodo 9, verso 35. Olha que fantástico. Fantástico, nós vamos aprender. Não o que o faraó fez. E assim faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito para ele. Tem uma versão, que eu também gosto dessa versão, que é a NVI, que diz assim: assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Ou seja, deixa meu povo ir. Eu não vou deixar o teu povo ir. E Deus já tinha falado que o tal do faraó era um tal de Teimoso. Né? Quando a gente escuta essa expressão assim, Deus endureceu, faraó endureceu, esse texto já mostra que quem tinha já o coração endurecido? O próprio faraó, né? Na verdade, o faraó ele acreditava que ele era um deus, né? Então, era de praxe deles entender que eles, como rei, governador, eles eram o Deus. E ele endureceu o coração justamente por deixar de ouvir os apelos que Deus fez com eles durante ali aquele período. Sabe que você falou uma coisa agora aqui, Chesterson? Na Bíblia, no Novo Testamento, fala que a gente tem que tomar cuidado quando a gente não ouve a voz de Deus, porque o que pode acontecer com o coração nosso? A gente pode endurecer o coração, né? O coração da gente vai se tornar de uma pedra. Um negócio Tem um pecado que tem esse nome, não tem?
Pecado contra Contra o Espírito Santo, né? Santo. A rebeldia, né? O pecado de rebeldia contra o Espírito Santo. Você vai não ouvindo, até o ponto que você não escuta mais. Né? Não porque ele parou de falar com você, mas você não escuta, né? mais. Está surdo, né? Está surdo. Nós não vamos entrar muito nesse assunto, porque na segunda-feira nós vamos entrar um pouquinho nele, mas vocês já deram um relance, você já entendeu que tem alguma coisa errada com algum conceito que a gente criou já aí. Mas vamos lá. Quando eu olho para Faraó teimosamente, não deixando o povo ir, correndo um risco, vendo os milagres que Deus já tinha feito, depois a gente vai ver as pragas aqui. Qual seria o principal motivo para Faraó? A Bíblia não entra nesse assunto assim, mas deixa nuances. Qual seria o principal motivo para Faraó impedir para que o povo saísse de lá? Me ajudem vocês. Uma das coisas eu acho que era econômica. O povo de Israel tinha crescido muito, né? O povo judeu tinha crescido muito, e quem que ia fazer os tijolos, quem que ia ali ajudar na economia ali do reinado de Faraó? Eram os próprios judeus. E se eles sabiam, se eles libertassem o povo, não ia ter mão de obra mais. Você acredita nisso, Chesterton? Eu creio que a linha de raciocínio é essa mesmo, que nós estamos seguindo aí, viu? Aqui tem até uma história que conta aqui no começo da lição, de Sá, fala sobre um fazendeiro. O fazendeiro tinha um burrinho, né? E o burrinho não queria fazer o serviço que o fazendeiro mandou lá. E a lição aqui é até muito carinhosa na explanação do assunto, porque fala assim, que ele pegou um galho um pouco grosso, né? Um galho grosso, você não fala que pegou um pau, um pedaço de corrente, né? Só pegou um galho assim, mais grosso. Suave, né? E ele foi lá e deu-lhe uma, né? Deu uma pancadinha lá no burrinho lá. E aí o burrinho foi obedecer. O outro passou e falou, mas que maldade, rapaz, judiando do burrinho. E foi, chamou a atenção do fazendeiro, mas por que você está fazendo isso aí com o burrinho? Ele falou assim, não, mas é porque primeiro precisa chamar a atenção dele. Porque o que aconteceu? O fazendeiro falou com o burrinho não obedeceu. Aí ele foi lá, pegou o pau e deu-lhe uma nele. Falou com ele de novo, aí ele já obedeceu. Né? Então, já nós vamos entender que uma coisa assim, mais ou menos desse naipe, estava acontecendo com o Faraó. Né? Podemos dizer que é o burrinho da história? Eu acredito que sim, viu? Você vê, olha, é bom a gente ter assim, essa mudança, né, de professor, assim, eu acho legal, que a gente, em cada lição, a gente aprende de um estilo diferente, né? E 2 professores diferentes aqui, ó. Eu achei legal que vocês estão condizendo com a mesma linha de pensamento. Então, tá certo mesmo. Então, a questão econômica é uma questão que fazer com que eles não liberassem o povo de ir. O povo era, assim, a mão de obra barata, né? Hoje também tem muita gente que aproveita a mão de obra barata e tem medo dela ir embora. Já foi embora, fala, nossa, não brinca, não. Né? A pessoa até perde o chão na hora, né? Então, a gente precisa entender isso aí, essa mão de obra para eles lá. Eu acho que nessa lição aqui, vai levar umas 3 lições, nós vamos entender o que aconteceu com o Egito depois que o povo foi embora. A gente não para pensar. Se você for pesquisar aí e procurar saber o que era o Egito, o que era, não o que é hoje. Se for perguntar hoje, o Egito é um monte de areia que tem lá, nem nada. Mas o Egito era mais, na minha concepção, no meu pouco estudo aí, ele era muito mais, uma potência muito maior que os Estados Unidos é hoje. Que o Egito dominava toda o Oriente Médio ali, aquela região toda ali era dominada pelos egípcios. Sim. E o povo de Israel estava ali. E quando foi que surgiu essa riqueza toda do Egito aí? Você vai buscar um pouquinho antes aí, você vai ver que teve um camarada lá, né? Um tal de José. Um tal de José que trabalhou ali, o povo de Israel estava ali, aquele povo foi prosperando, eles receberam as bênçãos de Deus, e aquele povo estando ali trouxe prosperidade para o Egito. Até chegar um ponto que o Egito falou, peraí, vamos usar de um jeito aqui, que senão vai bobear um pouquinho, esse povo começa a mandar em nós. E foi aonde eles oprimiram o povo, pegaram o povo, chegou a uma certa situação que Deus falou, peraí que eu vou dar um jeito nisso aí. Quando o povo saiu de lá, o Egito era só pó e cinza, já nós vamos ver isso aí. E sabe uma coisa interessante que você puxou aí, Rafael? Na lição passada também, o Elton chamou a atenção nisso. O povo de Israel, o povo Jacó e José foram levados para lá para ser uma bênção, né? E foi uma bênção. O Chester chamou a atenção, não foi? Porque através deles que Deus derramou bênção naquela nação ali, né? Onde naquele momento o mundo estava com fome, estava sem nada para comer, o Egito tinha tudo ali por causa das bênçãos que Deus tinha derramado naquela nação através de José. Isso é muito importante para nós hoje também, que Deus nos usa para ser bênção aonde formos, onde quer que estamos, independente da situação que estivermos. Deus quer nos usar para ser bênção para todos. Agora, vamos fazer uma pergunta agora, para vocês. Olha a lição de domingo. Deus versus deuses.
Chega lá um camarada, com 80 anos de idade, devia estar meio gagá, certo? Para um deus, que era Faraó, com um lugar cheio de deuses, Potência de nação, né? e fala assim: olha, o meu senhor, o Yahvé, quer que você deixe o povo dele ir. Se fosse vocês, qual seria a reação de vocês, assim, nesse quadro? Ele fala assim, mas que Deus é esse? Porque ali, no Egito, era o lugar que tinha mais deuses ali. Então ele fala assim, mas que Deus é esse? Aqui temos muito mais Deus, né? Porque eles não conheciam. Você só tem um, nós temos um monte. Com certeza. Chesterton. Sim. É uma situação assim, bem complicada a vida a gente entender isso daí. Né? Porque, igual o Rafael comentou aqui, o Egito seria tipo assim, um berçário de deuses. Tinha Deus para tudo. Né? Quando nós vimos aqui na lição, tinha o Deus das moscas, né? E outro Deus lá era uma rã, o outro era o que coordenava o rio, uma coisa, o outro, de repente aparece um camarada lá e fala, não, o meu Deus, ele é criador do céu, do mar, da terra, né? Dessas coisas, tudo que você está pensando aí, o Yahvé, criador, ele mandou você deixar esse povo ir. Ele vai lá na Bíblia dele de Deus, lá no folhetim dele, olha lá e fala, mas... Quem que é esse Deus? Ué, rapaz, não tem lugar nenhum que está escrito, não, esse Deus aí, criador, Yahvé, não é lugar de nada, não, mas aí, quem que é esse Deus aí? Eu não estou sabendo quem que é, não, né? Isso aí, às vezes, acontece... Quando a gente, às vezes, talvez encontra uma pessoa que se acha maior que a gente, alguma coisa assim, e você fala com a pessoa, fulano, não faz isso aí não, que isso aí vai dar ruim, vai dar certo, não. O que a pessoa fala o quê para você? Fala, quem que é você que está me falando isso aí? Você é quem? De onde você saiu, que você vem dar palpite, falar alguma coisa aqui? Né? Eu passei uma situação assim, né, de estar fazendo meu serviço e chega uma pessoa lá e fala, cadê o responsável aqui? Quem que é o responsável aqui disso aqui? Eu falei, ele não está aqui agora não, mas quem que é que fala diretamente com ele aí? Né, que seria o meu encarregado, foi ele também, não está aqui agora não. Falei, mas não é possível, uma obra aqui largada, depois não sei o quê. Tá, eu fiquei encucado com aquilo e virei para a pessoa e falei, e você é quem? Porque aqui nós tudo não somos ninguém, né? O chefão, coisa não está aqui agora, o outro não está aqui. Tá, mas você chegou aqui e foi botando a cara aqui, mas aqui ninguém sabe quem que é você não, hein? Se você não chegar aqui e falar que você é alguém que está envolvido no negócio aqui, você pode pegar a matula tua, a mala tua e sair andando, né? Eu acredito que essa foi talvez a visão de Faraó, quando Moisés chegou lá e falou, Faraó, peraí, esse negócio teu tá comando, a linha de comando tua aí está errada. Né? Ele falou, mas quem que é o seu? Quem que é o seu Deus para fazer alguma coisa aqui, para mandar alguma coisa aqui conosco, né? E aí foi aonde começou, né, o que Deus já tinha falado, mas vai ser difícil se tirar o povo de lá, porque o Faraó é teimoso, ele não vai querer obedecer. Aí Moisés falou, então, mas eu vou falar quem que viu, como é que ele vai me ouvir? Né? Como é que vai acontecer isso aí? Ele falou, aí você calma, que é comigo. Eu vou agir. Né? Eu vou mostrar todo o meu poder perante o Faraó. Agora, mostrar todo o meu poder. Quando Rafael veja essa questão de mostrar todo o poder, qual foi o primeiro milagre que Moisés fez na frente do Faraó? Transformar o cajado dele em serpente. Cajado em serpente. Né? Isso quer dizer alguma coisa para nós? Existia algum Deus com forma de serpente lá? Com certeza, tem até o nome aqui. Tem o nome atrapalhado aí? O nome doido, que o Adjet era Deus... Adjet ou Inquijet? Existe um O Inquijet. Adjet era Deus do Urel, né? Que era a serpente que era colocada nas coroas dos faraós, né? Ah, então peraí. Cada milagre, cada praga, tem alguma coisa que Deus quer avisar para eles? Com certeza. Deus queria confrontar que aqueles deuses deles eram um Deus falso, que existiu o Deus verdadeiro, né? Tá, mas peraí. E ele faz a serpente transformar. O Faraó também não fez? Os magos de Faraó? Também. Fez serpente? Sim, de um jeito lá e fizeram lá. Não sei como é que foi, não, Não sei. mas fizeram aparecer uma serpente. Jogou também um cajado lá e transformou numa serpente, né? E o que aconteceu? A serpente de Moisés foi lá e comeu a serpente dos faraós, Dos magos dos lá, magos, dos né? faraós, né? Isso, dos magos. E o que isso deu para... O que era para o Faraó aprender com isso? Que o Deus de Israel, lá, era um Deus maior e muito mais forte do que os deuses deles, né? Se fosse você, chefe, você teria aprendido alguma coisa ali? Ah, Ou você ia ser teimoso igual? Não, eu já tinha aprendido um pouco. Eu olhava e falava, tem alguma coisa errada aí, né? Eu estou achando que eu sou bom, mas parece que esse outro aí tá melhorzinho. Como diz o outro, vamos pôr o pé no freio, que alguma coisa não está muito certa, né? Ou seja, se Faraó tivesse entendido a soberania de Deus ali, já teríamos muitos problemas solucionados, já não teria? Com certeza.
Hoje, tanto a questão de Faraó também, Jeff, e você que está acompanhando a gente aqui, a gente precisa entender isso, tanto a questão de Faraó quanto hoje, nós temos essa dificuldade da submissão. Isso aí é todo mundo. Nasceu, ele já quer já se torna insubmisso, né? Porque a gente não fomos educados para ser submisso. Eu fui fazer um curso uma vez que, assim, para mim seria um curso bom, né? Achava que seria um curso bom. No fim, eu pensei bem, falei, isso parece que não está me ajudando muito. Mas é uma coisa que não fala, assim, claramente, totalmente errado. Porque chega para você e fala assim, ó, você não pode ficar andando cabeça baixa. Você não pode andar cabeça baixa. Né? Você não pode sentar assim. Não, você tem que sentar mais na ponta da cadeira, porque você fica mais em pé um pouquinho. Né? Aí já mostra que você se impõe e tal. E se você estiver andando na rua, você não pode ficar desviando da pessoa. Porque se você firmar a sua posição, sua postura, levantar o seu corpo de maneira ereta, pegar sua mochilinha ou o que tiver e andar, as pessoas saem da frente sua. Você não precisa ficar desviando deles. É eles que tem que sair da sua frente. Né? Então, esse pensamento existe hoje, existia na época de Faraó. Eu não consigo conceber, por exemplo, um faraó que, pelo que a gente vê na Bíblia aqui, que andasse em algum lugar e fala, desculpa, com licença, nossa, perdão, tal. O faraó não era tipo assim, o faraó é uma pessoa tipo, inacessível, mas aonde que ele passava, não tinha quem ficasse na frente dele. Né? Eu creio que, se eu estivesse lá onde o faraó viesse passando e eu não saísse da frente, o soldado dele já me cortava a minha cabeça, jogava a cabeça para um lado, o corpo para o outro, e ele continuava passando. Né? Então, na cabeça dele e do povo dele, Faraó era Deus. Quando falou que apareceu algum outro Deus lá na cabeça dele, confrontou diretamente a ele. Mas quem que Deus atacou aqui? Começou a atacar os deuses do Egito. Primeiro colocou uma serpente, dali a pouco transformou, né? Agora nós vamos ver aqui, a água transformou em vinho. Mas tinha o Deus dele lá, que era o Deus da água, né? O Deus do próprio Nilo, lá, que já era considerado um Deus para ele. A hora que ele viu acontecendo aquilo, ele falou, nossa, e aí? Como é que é? É isso, ele ficou meio balançado, mas mesmo assim ele continuou. Tá, então, como você começou, ficou balançado, eu quero que vocês me respondam o seguinte, parte de segunda-feira. Nós já começamos a falar sobre isso. Quando a gente lê a expressão usada, Deus endureceu o coração de Faraó. Então, o Faraó não obedeceu porque Deus endureceu o coração dele, não foi isso? Se Deus não tivesse endurecido, então ele tinha obedecido? Como é que é isso aí? É isso que eu posso entender? Como é que eu posso entender isso? Eu vou abrir aqui uma aquela história? Uma historiazinha aqui, vai. Para ajudar a gente aqui. A gente não sabe qual é a história. Se ele contar uma história ruim, nós pega ele, vai lá. Pega ele depois. Eu vou pedir para você concentrar agora no burrinho da história. Concentra aí, lembra do burrinho da história, que teve que bater com ele, não é com um pedaço de pau, não. Você bater nele com um galho grosso, grosso, né? Um galho mais grosso um pouco, para poder chamar a atenção dele. Certo? Certo. Agora eu quero que você pense no seguinte, pensa aí numa criança. Imaginou uma criança? Tá aí a criança. Essa criança agora é seu filho. Vamos para você assim? Ficou mais claro? Ok, então. Vai pensando aí. Você falou para essa criança assim, tem esse doce aqui, daí você não come esse doce. O papai e a mamãe estão guardando esse doce aqui. Ele é seu para você, mas não coma agora. Eu vou te dar o momento, a hora de você comer, ok? Se você comer desse doce aqui, eu vou ter que chamar a sua atenção, ok? Muito bem. Passou, foi e saiu. Quando você volta, o doce não está lá. Que perna. Você vai fazer o quê? Vai procurar a sua criança e falar assim, você comeu o doce que estava ali? Ele tem duas opções de te responder. Qual que é? Sim ou não? Sim ou não. Beleza. Aí você olha para a criança, ela está com a boca suja de doce. Você olha para a mão dele, está suja de doce. Daí, você já pensa assim, eu vou ter que chamar a atenção dele, né? Mas você chama a atenção dele? Não. Você pergunta, né? Vem cá, você comeu o doce que estava aqui? O que ele te responde? Sim ou não. Mas vamos pôr que ele fala que não. Não. Aí tiver uma interrogação na tua cabeça, né? Mas a boca suja, dedo sujo. O doce sumiu. Deixa eu perguntar mais uma vez. Vem cá, senta aqui perto do papai, aqui perto da mamãe aqui. Você não comeu mesmo o doce que estava ali? E a criança fala para você, não comi não. Aí você, vamos ali no quarto. Vai lá no quarto, senta lá, a criança olha de trás da porta, tem uma vara lá. Né? Não vamos pôr pau, não, que, né? Senão a polícia vai querer pegar a gente. Né? Mesmo que for mais fino, assim, é uma varinha. Bem fininha, né? Mais fininha. Molinha. Aí você senta lá, aquelas acostumadas assim. Hoje não tem mais, né? Mas antigamente tinha uns de marmelo, de amora, que era fio de ferro, mangueira preta, eu apanhava era disso. Aí senta lá e você olha atrás da porta e vê aquela coisa lá. Né? Agora você
transporta você um pouquinho para a criança olhando lá, tá lá. Aí volta para você agora. Aí você comeu, fala para você de novo. Não. O que você vai fazer? Olha, quando a pessoa está doente, o que tem que fazer? A pessoa dá uma ferida que sangra, que sorta pus, tem que fazer o quê? Passar um pano em cima e mandar ele para casa. É isso que os hospitais fazem, não é? Não, não é. Ele vai lá e abre aquilo e cavuca e vai arrancando e vai arrancando. Quando o trem começa a sangrar e você chorar, aí fala para você, seja homem que já está acabando. Né? Aí, quando começa a sangrar, está acabando, né? Aí você volta na criança lá. Como é que e agora? O que você vai fazer? Se você pega a vara e bate na criança, você bate nela e fala, ó, vou te bater 3 vezes. Aí bate 3 vezes nela. Aí você pergunta de novo. Você comeu o doce que estava ali? Se você me falar a verdade, eu não vou te bater mais. Aí a criança vai pensar, bom, não vai bater mais, já apanhei, já tomou 3. Mas aí eu já falei que não comi. Se eu falar agora que comi, vou assumir uma culpa e tal, eu vou apanhar mais, eu não vou falar nada. Não, não comi não. E aí você vai lá e dá mais 3. E a criança, não comi. E dá mais 3. E não comi. E vai aumentando a conta, né? No fim, chega um ponto que a criança vai e te fala para você, não, eu comi mesmo, a história foi assim, foi assim, te conta aquela história toda. Mas ele não podia ter te falado já antes, desde o começo? Por que ele não fez antes? Agora vem o ponto que você perguntou. Por que fala que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus não endureceu o coração de Faraó. Mas Faraó teve a opção de reconhecer a Deus desde o começo. Mas ele optou não reconhecer. E quanto mais eu recuso ouvir a voz de Deus, eu me torno do coração endurecido. Porque quando você era filho, pensa agora, você bateu no seu menino Agora a pergunta que eu vou fazer, você me responda. Sim. Quem endureceu o coração da criança para falar não? O pai ou a criança? Foi ela mesma. Ela decidiu dizer que não. Embora tudo ia contra, ele estava vendo o cenário todo ali, mas ele resolveu falar que não. Aí posso pensar também assim, mas foi Satanás, foi o diabo. Não foi. O diabo sugestionou. Porque a gente pensa assim, que todas as coisas que aconteceu de errado na minha vida foi culpa de Satanás. Mas o que aconteceu de errado na minha vida foi a decisão que eu tomei. Porque do mesmo jeito que Adão e Eva tiveram a decisão deles de tomar lá no jardim, eu também tenho a minha. Então eu posso tomar uma decisão a favor daquilo que Deus está falando e contrária à vontade dele. O interessante é que tanto que Deus respeita o nosso, assim, nos dá liberdade e respeita o nosso livre-arbítrio. Porque Faraó viu todas as evidências. Assim, a gente está no começo, mas Faraó viu a serpente que Moisés pôs, consumindo a serpente deles, e eles acreditavam que a serpente lá era no Egito superior. Era superior, porque eles acreditavam que, por ela ter uma mitologia, né, que acreditava que ela ter consumido 7 serpentes, então ela era mais poderosa. E veio a serpente de Moisés e consumiu a serpente, e Moisés ainda pegou com a mão, simbolizando ali o quê? O tanto que o Deus poderoso, um Deus... E, mesmo assim, ele viu as evidências e continuou endurecendo seu coração, não deixando que a voz de Deus falar com ele. Né? Tá, uma outra coisa que a gente também tem que prestar um pouquinho de atenção quando a gente lê algumas expressões na Bíblia é que, por exemplo, assim, para o judeu do Antigo Testamento, nada se movia na terra se não fosse a ação de quem? De Deus. De Deus. Então, se a gente pegar... nós falamos um pouquinho antes sobre isso, né? Você pega o Cântico de Ana... O Cântico de Ana é uma das coisas mais esclarecedoras de como era o comportamento, é o Cântico de Ana que é o mais claro nessa questão. Ó Deus, tu que dá vida e é tu que tiras. Ou seja, ninguém mais pode tirar a vida de ninguém, senão Deus. Jó também falou, né? Deus me deu, Deus tirou. Entendeu? Então, assim, essa era a visão dele. Então, o escritor bíblico, e o mesmo escritor que escreveu Jó, foi o mesmo que escreveu o quê? Êxodo. Então, ou seja, a visão era a mesma. Era Deus que dava, era Deus que tirava. Então, se endureceu o coração de Faraó, foi Deus que endureceu, porque se Deus quisesse, Deus podia ter amolecido. Você está entendendo a visão que eles tinham? Sim. Mas não, a gente sabe, aí vem quem que endureceu o coração? O próprio Faraó. Completando o que você comentou, Gerson, a gente volta de novo assim, ó. A criança fez errado, nós fizemos errado, o Faraó fez errado. Deus não podia ter deixado para lá? Podia, né? Mas e daí? Né? Deus não podia ter feito assim, agora o coração dele vai ser bondoso. Mas aí Deus ia infligir o quê? O livre-arbítrio, a liberdade liberdade dele. Agora tem uma coisa, Deus não é bom? Pensa aí você, Deus não é bom? Nós sabemos que ele é bom. Então, por que ele castigou o Faraó? Aí fala, não, mas ele não castigou o Faraó, castigou o Egito, os deuses do Egito. Mas ele não é bom?
né? Se você tivesse uma criança, né, igual nós comentamos aqui, e você quisesse desarraigar essa criança da maldade, do mal, como é que você ia fazer? Né? Ao invés de você falar só, não ia resolver. Né? Como é que a gente vai arrancar o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? O leopardo não pode mudar as manchas dele. Eu vou catar um leopardo, vou arrancar o couro dele, aí ele vai ficar sem mancha? Não, ele vai morrer. Mas tem um limite, tem uma linha que só Deus sabe e a gente procura agir de igual forma, porque o pai que corrige a criança, que em vez de dar umas varadas no filho, ele não é mal para o filho, ele está tentando enxergar lá na frente para que ele saia daquela condição e que mude de situação. Agora, as pragas do Egito não foi o mal para o Egito. O mal para o Egito foi a posição do faraó, que foi o mal para o Egito. Aí você fica sem entender, né? Você fala, mas a praga não faz nenhum mal? Podemos adiantar um pouquinho, só para o pessoal entender um pouco? Sim. Quando o povo de Israel saiu só os israelitas? Não. Não. Diz que uma grande multidão de egípcios. Saíram junto. Por quê? As pragas mostraram o quê? Que se Faraó tivesse obedecido a Deus, ia ser o quê? Ia continuar o Egito sendo uma bênção. E eles entenderam que aonde estava o Deus verdadeiro? Com o rei ou com o povo? Com o povo do Egito. Com o povo que saiu de lá, o povo de Israel. E isso já mostra o seguinte: quem que endurece o coração? É Deus? Somos nós ou mesmos. Somos nós mesmos? Somos nós mesmos, que foi o caso de Faraó e a própria pessoa. E aí o que acontece? A lição trouxe aqui claramente também que assim alguma das pragas caiu sobre os israelitas também. Por exemplo, quando transformou a água lá em sangue, foi para todo mundo que estava ali, ué, né? Agora, o milagre não estava naquilo ali, estava na hora de quem fosse beber. Se fosse o israelita que fosse beber, Deus ia purificar para ele beber, lá que fosse o outro não ia. Aí você ficava, né? O pessoa que está vendo isso, fala, mas tem alguma coisa aí errada, né? Aqui. Tem coisa aí, né? O caminho que nós estamos indo não tá bom, não. Então, a gente vai tendo essa visão. Esse é o momento da gente se desagarrar daquilo que desagrada a Deus. É difícil de nós pensarmos, mas a gente tem que crer nisso e pensar todo dia. Se eu estiver agarrado com o pecado, eu não vou morar no céu, porque o céu não vai ter pecado. Se eu desagarrar do pecado, aí eu vou conseguir morar na eternidade, purificado. Rafael, né? Senão ele vai falar o tempo inteiro, tem que ficar cortando aqui, vai lá. Êxodo 7,14 diz que, disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Eu pesquisei obstinado, quer dizer que ele não deixa se convencer, ele é inflexível e imutável. Então, quer dizer, ele viu todas as evidências, tudo que Deus apresentou para ele, para o povo, e ele não se deixou se convencer e continuou inflexível. E também não mudou suas atitudes por tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Mas, igual você falou, Jefferson, algumas pessoas que estavam ali viu tudo que tinha acontecido e viu que Deus que estava ali de Israel era o Deus verdadeiro. O Deus dos hebreus era o Deus verdadeiro. Né? Uma outra coisa também, você lembra quando eles vão para Jericó? O que a mulher fala à prostituta? A gente ouviu o que o Deus de vocês fez. Está entendendo? Ou seja, Deus usou a obstinação do coração dele para provar para todo mundo ali criado, ali existente, quem era o Deus daquele povo escravo. Né? Acho legal isso. Chegar ao ponto até dos líderes lá dele falar, não, deixa eles vir, deixa eles adorar o Deus deles, né? Justamente assim, entre partes, um pouco já entendendo. Já convencido de que é Deus. Agora, vamos assim, nós temos aqui algumas pragas, certo? As 3 primeiras pragas, como é que era mesmo? Foi a transformação do sangue, né? Eu queria saber se ele estava atento. Água e sangue. Água e sangue. Água e sangue, né? A rãs e os piolhos, né? Esses 3 representavam alguma coisa para o Egito? Representava, sim. O interessante é que foi transformar água em sangue. Moisés foi lá na onde? No Rio Nilo. No Rio Nilo. O que era o Rio Nilo para eles? Era um Deus que Deus da vida. Trazia vida para eles. Então eles adoravam aquele rio como se fosse vida. E Deus foi lá e transformou ela aqui em sangue. Então era algo que assim, como se fosse morto. Em morte, né? Transformou a vida em morte. E ninguém pode fazer nada, dar nem um pitaco, nem falar, não pode fazer. Agora, olha os imbecis dos pessoal. Já estava sangue. Aí eles vão lá e fazem o quê? Mais sangue ainda. Com o poder de Satanás. Mais sangue ainda. Mas Deus permite. Deus vai brincando. Não, vão levando. A outra foi qual? A rãs? Que também saía da onde? Das águas? Saía das águas também. Também era um Deus, não era? Também era um Deus deles. Até o nome aqui, um nome muito... Requete, como é?
Aqui embaixo. É H-E-Q-E-T. É isso? Isso. É o Deus Ram, né? Deus Ram, Requete, sei lá. Isso. Eu não sei como é que pronuncia isso. Era um Deus. Ou seja, cada praga que Deus lançava, Deus dizia o seguinte: cadê o teu Deus? Aonde está? Você quer saber quem eu sou? Primeiro conheça quem são os seus deuses. Com certeza. Legal, né? A forma com que Deus vai tratando. Quando a gente estuda isso aqui, eu acho que esse assunto é bom para a gente entender, porque nós sempre entendemos as pragas do Egito, né? Fala 10 pragas do Egito, tal, não sei o quê, conta Faraó. Mas aqui nós estamos vendo que as pragas não foram aleatórias, né? Inclusive a praga dos piolhos, né? Algumas traduções traz lá que foi carrapato, uma coisa assim, mais novo, mas essa mesma tradução que Moisés fez, pegou do pó que tinha lá e jogou para cima do povo lá. E apareceu o piolho no povo lá. E eles tinham um Deus, né? Que eu não consigo também pronunciar o nome, acho que Kimim, sei lá, Kim, alguma coisa assim. Só dá leigo aqui agora, né? Vocês não sabem o egípcio, não? Não, ainda não, rapaz. Mas eu vou resolver. Só um detalhe. Né? Mas aí que mostra que tinha um Deus lá que controlava o solo, controlava a terra, né? E esse Deus que controlava o solo, controlava a terra, não teve poder nenhum para impedir Moisés de pegar um punhado de terra de coisa lá e jogar lá e transformar em piolho, depois de pegar aquela areia nos outros lá e virar úlcera, coisa assim. Mas não que a areia virou isso, mas o símbolo que Deus fez com que Moisés usasse remetia a esses deuses. Fala, eu estou ferindo esses deuses, vocês falando que é Deus aí, e que eles podem fazer o quê? Né? E os Salmos traz para nós, aquietai-vos e saber o quê? Eu que sou Deus, é o Senhor Jeová, Criador do céu e da terra, que está falando. Aquietai-vos e sabeis que é eu que sou Deus. Não outro, né? E o interessante aqui, nesse ponto, que foi a primeira praga que eles não conseguiram fazer, porque eles não eram o único que é autor da vida. Que podia dar vida. Isso, é o Deus bem verdadeiro. lembrado, bem lembrado. Porque eles não conseguiram Fazer a manchinha ali, uma cobra morta. Isso, uma cobra morta e água de sangue tranquilo. Agora, transformar o pó em vida, somente Deus. Como ele fez na criação. Tirar a rã do rio, todo mundo tira. Sim, Deus tira mais. Mas lá é mais fácil, né? Agora, a partir daqui, vamos, né? Aí, a partir daqui, nós vamos agora para as outras 3 pragas. Aqui nós vimos, então, a praga do rio Nilo, que era um deus, a deusa Rã, e também a dos mosquitos. E as outras 3 pragas, que parece que era mosca, gado e úlcera, também eram deuses, né? A deusa egípcia. Aí eu vou falar o nome aqui. Vai lá. Que nós gostamos demais do teu egípcio. Vai lá. A deusa, aqui, ó, fala aqui, ó, que era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e dos brejos. E o deus Kepri, associado aqui à criação ao renascimento. Era representado com a cabeça de escravelo, de besouro. Aqui é interessante como os egípcios eles eram criativos para criar uns deuses deles, né? Algo que era... Você vê, isso é interessante para nós hoje. As pessoas adoram muita criatura, coisas criadas, ao invés de adorar o Deus Criador, o Deus que controla todas as coisas, como Deus estava mostrando para eles ali, né? E emendaram, né? Pegaram metade de um Deus, metade do outro, juntaram. E são criativos demais. Devia ser a coisa mais horrível do mundo, né? Imagina juntar minha cara com a tua, Chesterton. Nossa, e fazer um Deus. Coitado, né? Vai assustar as crianças, não vai? Nossa, mãe. Mas o povo é doido, né? O ser humano ele se torna louco, né? A loucura do ser humano. E a próxima praga era que atingiu o gado, não foi? Sim. Isso. E tinha... O que aconteceu ali? Aqui fala do Deus Hathor, a deusa egípcia do amor e da proteção. Era retratada com a cabeça de vaca. É o que você vê. O deus trono Apis também era muito popular e estimado no Egito. A quinta praga era um importante divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. Então, quer dizer, ali mostra que Deus queria mostrar para eles que qualquer deus que eles tinham ali era muito menor do que o Deus do povo Israel, do povo judeu. Agora a 6ª praga pegou, achei, a deusa Ísis, né? A 6ª praga foi... A deusa Ísis, que essa deusa aí saiu do Egito, ela foi mudando de nome, de Ísis para Diana. Olha só, poucos, né? Isso. Vai mudando. Aí, depois agora tem essas deusas que estavam lá no povo grego, aí foram para os romanos, ainda com a cara grega, aí depois entrou na igreja cristã, hoje que a gente conhece, a deusa do céu hoje. Quem que é a deusa do céu? Não fala nome. Vocês estão vendo como o diabo vai mudando, o ser humano sempre idolatrando deuses, né? A Ísis era a deusa da
fertilidade. Né? Era a mãe dos deuses, né, que ele considerava lá, né? E nós temos alguém aqui também que saiu que é a mãe de quem? De Deus. Vocês estão entendendo como o diabo ele vai caminhando, mudando multiforme? Né? Vai distorcendo um pouquinho a imagem e a pessoa vai acompanhando aquilo, né? E hoje também, nós também precisamos ter atento a isso, porque tudo isso aí nasce com o crescimento do nosso próprio orgulho. Quando nós queremos ser mais do que somos, e assim, talvez veladamente nós queremos tomar o lugar de Deus, mas nós não falamos abertamente, eu quero ser Deus, eu quero tomar o lugar dele. Não. Mas a pessoa, ele quer sempre ter uma coisa melhor que o dos outros, quer sempre ter o melhor da terra, tudo. E para isso muitas pessoas enganam, eles roubam, matam, usam de posição, disso, uma coisa ou outra, envolve política, várias questões para poder sempre estar por cima. Né? Como diziam os antigos, cada um está puxando a sardinha para sua brasa. Né? Não importa se o outro vai ficar sem nada, mas a sardinha é minha, quer estar na brasa minha aqui. Então, a gente esquece disso daí, né? Já na lição de quinta-feira trouxe aí o granizo, o gafanhoto, a escuridão. Sim, mas eu queria voltar antes na parte de quarta-feira, porque na sexta praga, que era a praga da fertilidade, foi a primeira vez que foi usada a expressão e Deus endureceu o coração de Faraó. Primeira vez, ou seja, nós estamos aqui já na qual praga? Na sexta praga. Sexta praga. Aí a lição ainda diz ali que eu acho legal, né? Por mais difícil que essa frase pareça, quando entendida no contexto, revela que o Senhor nos permite colher as consequências de nossa própria rejeição, persistindo na rejeição contra Deus, né? O interessante é que a gente, trazendo para os nossos dias, trazendo para nós hoje, ninguém afasta de Deus de uma vez, fala assim, de uma hora para outra eu vou afastar de Deus. Não. As coisas vão acontecendo aos poucos. Aos poucos você vai deixando de orar, você vai deixando de ler a Bíblia. Bem lembrado. Você vai deixando de fazer as coisas que agradam a Deus e começa a fazer a sua vontade. Isso aí você vai se afastando de Deus, você vai deixando de ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. E isso atrapalha nosso relacionamento. E quando atrapalha nosso relacionamento, a gente vai se afastando de Deus, endurecendo nosso coração, como o Faraó fez. Posso usar um exemplo? Vamos lá. O que nós tivemos aqui em 2020, 2019 2020? Nós tivemos o quê? A pandemia. Ficamos em casa, não ficamos? Tranquilo, legal. Quando voltamos, não é só na igreja adventista, não, mundialmente falando. Quantos ficaram para trás? Quantas pessoas que endureceram o coração. Umas, coitadas, não conseguem vir por causa de doença. Esquece, não é de vocês que nós estamos falando, não. Muitas que têm plena saúde, coração endurecido, permaneceram onde? Em casa. Aí vem aqui uma pergunta, por isso que eu falei, vamos parar um pouquinho na parte de quarta-feira, porque a parte de quarta-feira, para mim, tem uma pergunta aqui que é muito importante. O problema de Faraó não era intelectual, mas espiritual diante das evidências suficientes. Ele fez a escolha errada. Agora vem a pergunta, bom você falar, e você também já falou um pouquinho antes, como proteger nosso coração do orgulho, do modo que nós que não resistamos aos apelos de Deus? Deixar o Espírito Santo continuar trabalhando na nossa vida. Esse é o papel mais importante, né? É o Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus prometeu assim, ele foi para o céu e falou assim, não vou deixar o órfão, o Espírito Santo vai estar com você. E é ele que, quando a gente começa a sair da rota, é ele que fala para nós assim, volta. É ele que consegue mostrar para nós o caminho do Pai novamente. E se a gente não der ouvido ao Espírito Santo, a gente vai afastar de Deus e vamos ficar como Faraó, de coração duro, coração endurecido, né? Uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, igual ele comentou aqui, né? Parece uma coisinha simples, mas seria o caso também de falar assim, Deus endureceu o coração do chefe. Quando? Quando o Espírito Santo parou de falar com ele. É isso. Porque o que aconteceu? Ele ficou tão obstinado, mas tão obstinado, que Deus falou assim, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Qualquer situação que eu fazer daqui para frente, não vai adiantar mais nada. Então, Deus vai deixar você para lá. Né, e vai parar de falar com você, porque você não tem mais uma chance de recuperação. A fase que você foi, você não consegue retornar mais. E isso aí é duro, é uma coisa difícil. Né? Você chegar nesse ponto aí, dessa dureza tão grande, né? Que é uma coisa, uma situação que aquele burrinho, ele não é mais um burrinho da história, ele é uma pedra. E você pode dar com um pau nessa pedra até o porrete arrebentar na tua mão e sua mão sangrar e calejar, ela vai continuar lá. Ele não vai mais sair dali. Você pega o caminho que foi aquele ali.
E a pedra ela serve para os outros tropeçar, serve para impedir o caminho dos outros, uma coisa. Então, a única coisa que vai sobrar vai ser o quê? Arrancar aquela pedra dali e jogar no buraco para lá, para ela parar de empatar o caminho. E você vai ter que ser removido dali do caminho. E isso é duro de pensar isso. Temos que pensar nisso, Chester, bem lembrado. Eu ia só dar um exemplo que eu acho interessante. Por exemplo, a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo aos poucos, igual eu falei antes. Imagina assim, que tem uma pessoa que está conversando com você e aos poucos você vai afastando dela e ela continua conversando. Cada vez mais você vai ouvindo menos a voz dela. Isso é o trabalho, é a decisão que a gente toma todos os dias. Se a gente deixar de ouvir a voz do Espírito Santo aos poucos, vai chegar um momento que você não está ouvindo mais. Ou seja, a pessoa continua falando. Isso, continua falando com você. Só que os teus ouvidos estão distantes. Isso, e você já não vai ouvir mais. Justamente porque você escolheu se afastar daquela pessoa. Amém. Esse amém que eu estou falando não é porque se afasta, é por causa da explicação. Fica mais fácil, né? A forma que vocês explicaram essa questão do endurecimento, a pedra, o distanciamento que as pessoas tomam. Então, a gente tem que entender que não é Deus. Então, esse amém é por isso, não é Deus. Somos nós responsáveis dos nossos próprios caminhos e do destino que o caminho nos leva, né? Nunca podemos esquecer disso. Granizo, gafanhoto e escuridão. Tem alguma coisa também de Deus aqui? Com toda certeza, né? Eu achei interessante essa questão do granizo, né? Que fala assim, ó, alguns dos animais, do gado, dos egípcios, escapou da praga anterior, né? Que eles cuidaram, protegeram ali, né? E também alguns escapou aqui do granizo também. Por quê? Porque eles olharam, o José falou, vai vir a chuva aí, as pedras de fogo e vai arrebentar com tudo. Aí eles correu, escondeu os animais dele lá. Os outros falaram, não, pode deixar que os deuses vai proteger, vai guardar. Não era. Agora vai com o teu raciocínio. Não, isso faz um link com o que a gente falou agora há pouco. Por quê? Moisés foi lá e falou, quem quiser proteger teu gado, proteger teus servos, protege eles, leva para dentro de casa. Se o faraó acreditasse, o que aconteceria com o gado dele? E sobreviveu, está vivo. Entendeu? Porque você falou, não, agora é o gancho que nós estávamos precisando. Entendeu? Ou seja, aquele que ouvia a voz de Deus, Deus atendia, Deus protegia. A gente tem que entender isso. Só foram destruídos as pessoas, ou seja, os bens das pessoas, só foram afetados aqueles que não deram ouvido à voz de Deus. Dá para entender agora, né? E na parte de quinta-feira, vocês podem pegar, não sei qual dos dois vai querer, na última partezinha da lição, tem um textinho bíblico que eu acho maravilhoso. O Rafael está tão animado que eu vou deixar ele ali. Vai lá, Rafael. De Provérbios? Vai lá. Provérbios assim. Mas pode começar no início da frase, ele pode entender melhor. Esse é um exemplo marcante das palavras. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Interessante que aqui, antes da ruína vem a soberba, você achar que você é dono de tudo. O faraó achava que ele era de um Deus, e a gente sabe que não é, ele era um ser criado. Deus é o Criador, Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é o Criador de tudo. O faraó achava e se enxergava como um Deus. E aí foi onde veio a soberba e ele viu onde veio a queda dele depois, né? E ele sofreu grandes consequências que ele não precisaria passar. Isso é interessante para nós também. Tem muitas coisas que a gente passa que a gente não precisava passar. Aí você fala, como eu sou besta, né, às vezes, né? Por conta das nossas escolhas. E muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu devolvo o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que está acontecendo comigo? E a gente esquece que nós temos o livre-arbítrio, tem a liberdade. Muitas coisas acontecem justamente por causa do pecado, do meio que estamos, mas na maioria das coisas são decisões erradas que tomamos, que sofremos a consequência. Bacana, bom a gente sempre lembrar disso, né, Chesterson? Sim. A gente precisa também, assim, igual o Rafael comentou aqui, você pensa aí na questão da escuridão, né? Quando eu vejo essa praga aí da escuridão, eu fico tentando entender e não consigo entender. Porque você pensar numa escuridão que você pode pegar nela, você pode apalpar, eu acho que é uma escuridão pior do que a do cego. Eu não sei como que é a vida de um cego, né? Mas a gente pensa assim, se você fechar o olho mais ou menos, você não vai ser cego, né? Mas você vai perceber alguma coisa. Se passar uma mão na sua frente, assim, uma luz, uma coisa, você vai perceber aquilo ali, porque você não é cego. Agora, você pensa uma escuridão que a pessoa senta num lugar e fica 3 dias quietinho, que ele está com medo de ir para lá ou para cá ou para lá, porque a escuridão é tão densa que se ele pegar nela assim, ele consegue sentir o peso da escuridão. Oxê, você sabe que conseguiram chegar na cor preto absoluto, né? Falou isso nas lições passadas. Isso, né? Preto absoluto é uma coisa que quem
entra no preto absoluto, é como se o cara não consegue ficar ali mais do que 2, 3 minutos. É como É a ausência completa de luz, de né? tudo, de tudo. Se você pinta um carro de cor preto absoluto, parece que o carro some, certo? Ou seja, eu acho que deve ser esse preto absoluto, hein? Que tinha Porque ali. o negócio E o faraó era quem? Como é que ele se intitulava? O Ra. Quem que é o Ra? Ra é o Deus Sol. Né? E o faraó, Adiantou, não. ele é o criador da Ficou luz. escurinho ele lá, né? Ficou também lá no escuro lá. E aí? O interessante é que Deus sempre trabalhando, mostrando para eles que os deuses dele não eram ninguém. Era criatura. E Deus mostrando que quem era o Criador, quem era foi Deus, o Deus do povo de Israel que criou o sol, a lua. E eles adoravam o sol, a lua, adoravam a criatura ao invés de adorar o Criador. E hoje em dia tem muitas pessoas sinceras também, às vezes, que adoram criaturas porque não teve a oportunidade de conhecer, mas tem muitas pessoas também que adoram, sabendo que está adorando coisas, não adorando o Deus verdadeiro, mas por exemplo. Por escolha própria, né? Por exemplo, quantas pessoas que deixam de ouvir a palavra de Deus para ouvir palavra de pastores, de bispo, de padres, de missionários, do que me ajuda aí, essas palavras, de apóstolo. Nossa, muita coisa que guru. né? Vocês estão entendendo? Ou seja, eu agradeço demais vocês por uma coisa, nós estamos chegando ao final da lição, mas eu não sabia que vocês iam responder todas as minhas perguntas. Eu tinha um monte de perguntas aqui, mas se vocês deram uma olhada aqui no celular, cheio de perguntas, falei, agora eu vou lascar esses dois. Mas Deus foi maravilhoso que usou vocês dois de forma bem esclarecedora. Não fiquei com dúvida, que queira Deus que você também tenha encontrado na nossa lição de hoje as respostas para a sua pergunta. Pragas. Cuide. O coração endurecido nosso faz com que a gente colha aquilo que plantamos. Antes da queda vem a soberba. Né? Cuide com o seu coração. Tenha um coração humilde. Peça para Deus um coração simples. Um coração atento à palavra de Deus. O salmista dizia, né, que ele tinha, assim, ele amava a palavra de Deus, né? Ele tomava a palavra de Deus. Muitas vezes ele dizia, assim como a corça necessita, eu tenho necessidade da água fresca, sim, ó Deus, o meu coração anseia por ti. Que se nós tivermos essa postura entre nós e Deus, o coração nosso nunca vai ser endurecido como o coração de Faraó. Porque não foi Deus que endureceu, foi a ausência de Deus que fez com que o coração de Faraó se endurecia a cada praga. E a ausência de Deus na vida de muitas pessoas faz com que cada acontecimento que Deus está usando para burilar, para tirar as arestas, endureça o coração de muitos e as pessoas não reconheçam que a mão poderosa de Deus está guiando cada um destes. Então, que nós possamos, diferente do Faraó, que nós possamos permitir que o Deus maravilhoso tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, muito obrigado porque o Senhor estende a nós a unção do Espírito Santo. Amém. E nós podemos ainda, nos dias de hoje, louvá-lo, honrá-lo e recebê-lo. Ó Deus, não nos permita que nem nós que estamos aqui, nenhum dos nossos amigos que estão assistindo a nossa classe, que faz parte dessa classe, permita que Satanás tire a sensibilidade do poder do Espírito. Ó Pai do céu, proteja a nossa mente, a mente dos nossos filhos. Amém. Nós suplicamos que sejamos uma bênção para os outros, que possamos levar Jesus para os outros e que possamos mostrar na nossa vida que Tu és o Deus verdadeiro. Amém. Suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, muito obrigado pela tua presença, obrigado vocês dois pela presença de vocês. É maravilhoso ter sempre vocês aqui com a gente, vocês sempre vão ser convidados, tá? Sempre. Estamos aí. E você, convidado a estar conosco semana que vem, no mesmo dia, mesmo horário, na mesma classe, a nossa classe da Escola Sabatina. Não podemos esquecer nunca de compartilhar, de dar o seu like e de também mandar para nós sempre um alôzinho, dizer como é que você está, da onde você está nos ouvindo, tá? E Deus abençoe você muito, porque você sabe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e faça da palavra de Deus o teu guia, o teu alento. E até semana que vem, que Deus abençoe.